Olá pessoal do canal Jogo da Vida Real, começando mais um vídeo aí, vamos falar hoje sobre dívida histórica. Dizem que existe uma dívida histórica, então a gente tenta saber como isso está sendo pago, como isso está sendo desenvolvido. Essa dívida histórica, reza a lenda que o Estado, os brancos, isso não está definido, né? A gente pode ver que não existe definição de quem realmente deve os brancos, né? Se é a nação. Quando fala nação, fala todo mundo. Então, quando você bota todo mundo junto, quer dizer que os negros devem aos próprios negros. Se for o Brasil deve aos negros, né? É isso. E quando se pergunta sobre pagar, as pessoas veem como assim, a gente vai pagar em educação, vamos pagar em bem-estar, saúde pública. Mas aí você pega e mano, mas a saúde pública já não está sendo paga por todo mundo, já não está sendo subsidiada pela própria população. Dizem que as cotas raciais é um modo de pagar a dívida histórica. Mas você fica assim, pô, eles gastam quanto para pagar essa tal dívida histórica por meio das cotas? Não gastam nada, mano. Isso aí é o curioso. A dívida histórica está sendo paga com nada, mas está sendo paga. E assim, como é que a gente vai saber quando vai acabar esse pagamento? Eu assisti um vídeo de um cara perguntando às pessoas: "Oh, vamos dar o dinheiro para pagar?" As pessoas, ele sai na rua, pergunta às pessoas, né? E aí você quer ter, e ninguém está disposto a pagar e financeiramente. E todo mundo, a República, todo mundo sabe que foi baseada em um golpe lá do Marechal Deodoro e outro carinha lá que agora eu esqueci o nome. E agora eles querem pagar essa tal dívida histórica, sendo que na, na época do Império, quando a Princesa Isabel alforriou, todo mundo assinou a carta de alforria, todo geral, né? Ela pretendia subsidiar, ela pretendia indenizar todos os negros. Tendendo a indenizar todos os negros. Indenizando todos os negros, dariam terras, dariam meios de se manter em meio. Então existe essa dívida histórica, mas ninguém sabe como é que vai ser paga. E então a gente vê aí as cotas. As cotas não é algo palpável, então meio que sai de graça. Tudo que é estatal, de certa forma, assim, se não está na conta do indivíduo, se não tem dinheiro sendo depositado na sua conta, tipo um Bolsa Família, por exemplo, é obrigação do Estado. No caso, a gente tem o Bolsa Família, que é basicamente uma esmola, uma forma de comprar votos. Não pode ser considerado o tal pagamento da dívida histórica, porque a princesa Isabel, a Redentora, ela prometeu terras e indenização financeira para os negros. No caso, os donos de escravo, eles ficaram pé da vida, porque eles iam perder os escravos. Então, juridicamente falando, o correto seria indenizar os negros e dar terra aos negros e pagar aos donos de escravo, porque eles compraram aqueles escravos, né? Eles precisam ser indenizados também, já que o governo está confiscando algo que é seu. É meio imoral para a época atual, hoje em dia, mas na época era uma questão financeira, era uma questão de interesses, negócios. E a gente pode ver também, né, que na época houve o maior número de alforrias, foi na época da escravidão, mesmo tendo esses 800 mil escravos sendo libertos na época da alforria, na assinatura da princesa. 800 mil escravos. Mas aqui no Brasil tinha milhões e milhões de escravos. Então, só 800 mil. Eu não sei exatamente. Eu pensei deu pau e ia pesquisar aqui agora, exatamente, para saber exatamente quantos escravos tinha na época. Mas, tipo, aí vamos botar 3 milhões de escravos. Lógico que era mais, estou dando um exemplo. E 800 mil, então mais do que o dobro, já tinha comprado sua própria alforria. O maior ápice de compra de alforria foi em Minas Gerais, né? Onde teve, o nome já diz, né? As minas de diamante e todos os minerais que tinham por ali da região atraíam muitos garimpeiros e lá
Teve até um projeto para cancelar. Eu vou trazer um vídeo falando só sobre Minas Gerais aí, que onde tinha o representante de Minas Gerais era muito bom, ele sabia fazer negócios, vamos dizer assim. O, o gerente geral ali, gerente geral, o, o monarca do estado, né? Porque aqui no Brasil, eu falo monarca porque eu esqueci o termo, mas é porque o Brasil ele era dividido em províncias, eu esqueci, é tipo Estados Unidos, sabe? Cada estado tem independência, cada estado faz sua própria lei, né? E ele fez as leis muito boas e todo mundo saía ganhando, inclusive os escravos, onde compraram onde foi a maior parte onde compra as alforrias, porque todo domingo o escravo podia trabalhar para si mesmo. Antes disso, eles já vinham ganhando dinheiro, porque, por exemplo, o cara tinha um escravo, o escravo ele era carpinteiro, o cara era carpinteiro, então ele tinha um escravo, o escravo ajudava ele, o escravo aprendia carpintaria e na hora, no domingo, ele ia trabalhar para ele mesmo, então ele ia trabalhar de carpinteiro para ele mesmo, ele ganhava um dinheiro bom, e dependendo do carpinteiro que comprou ele podia ser um ótimo carpinteiro e um precinho, né, para poder até chegar numa obra e virar mestre de obras lá em cima de outros brancos, porque o que demanda o trabalho é você saber fazer, né? E aí você é escravo de um cara muito bom no que faz, e aí você chega lá, ah, eu sou escravo de fulano de tal e sei fazer isso aqui, e aí o cara vai falar, bom, ninguém é melhor do que esse cara para fazer isso, aí você é escravo dele, então você vira mestre de obra aqui no final de semana e vem trabalhar, e aí os caras compravam sua própria forria, cobrando um dinheirinho legal, fazendo negócios. A gente tem essa sensação de que quando a princesa assinou, ela meio que se equivocou, né? Porque ela perdeu o trono e o Brasil tá do jeito que tá, né, velho? Se fosse a família real até os dias de hoje, talvez não, o Brasil não estaria no caos que tá, mas também os brasileiros parece que não ligam, eles não se importam. Então, aí no final das contas a gente percebe que esse papo de pagar dívida histórica é uma bela de uma balela. Porque você viu, a princesa Isabel, ela queria indenizar as pessoas dando terras e dinheiro. E aí, quando acontece a alforria, acontece uma inflação de trabalhadores no mercado de trabalho. Então, o escravo que ganhava 1.000 ali já estava fazendo carreira, já estava fazendo um bom trabalho, e de repente aparece 5 escravos querendo fazer o mesmo, ex-escravos, querendo fazer o mesmo trabalho com ele, cobrando bem menos, porque o cara não tinha que comer, cobrava mais barato para poder sobreviver, ter mais vantagem ali no mercado, né? Quem paga mais barato tem vantagem, né? Só que aí a, a República começa a caçar os negros, faz a caça aos capoeiristas, faz a caça aos capoeiristas, funda a delegacia de jogos de azar, né, que era delegacia especializada para pegar os capoeiristas, e, e os negros vão aglomerar nas favelas, né, porque rola esse boom no mercado, e aí vários negros viram bandidos, e aí rola uma bagunça, muita gente desempregada ao mesmo tempo, e o preço do salário caindo, as pessoas tendem a tentar ganhar vida de todo jeito. Isso acontece uma superlotação nas favelas, e aí a gente, pô, dá para relevar essa parte aí, porém, agora nos dias de hoje, se eles começam a falar que tem a dívida histórica para pagar, então por que não pagar a dívida histórica? A princesa não prometeu as terras, por que não dar terras às pessoas? A gente vê que tem a galera na favela. E por que não dar os documentos das casas das pessoas da favela, então, já que você não quer dar simplesmente terras para as pessoas aleatoriamente, por que não dar o documento das casas das pessoas? Porque a maioria das pessoas que moram na favela, elas não têm documento do próprio terreno. Então elas não conseguem vender a casa. Por exemplo, tem um gringo que quer comprar uma casa no morro para ver de frente do mar e viver a cultura brasileira mais de perto, ele não consegue comprar porque o cara não pode vender porque ele não tem documento da terra.
Então o cara não pode botar para vender, deixa lá a informação para poder investir a vida dele com o dinheiro que ele conseguir. Por que não dá esses documentos para as pessoas? O governo não tem intenção disso, porque a gente vê aí o MST, as pessoas que estão no MST, elas vão lá, tomam o terreno, constroem as casas dela e elas também não têm documento das próprias casas. Então daí a gente já vê o que é essa grande enganação que é pagar a dívida histórica com cotas, ou qualquer outra coisa assim, sendo que a maioria dos negros, tipo 80% não está lá. Então, a mesma coisa assim, você tem que passar para valer a pena a cota, você tem que passar e conseguir se transformar num médico, em alguma coisa no que você. E outra, você tem que ser contratado. Então, basicamente você tem que provar que merece a indenização, né? Então, é super humilhante a ideia, né? E não temos aí nenhuma intenção do governo de fazer isso. Por exemplo, os índios também mereciam uma reparação histórica, que seria o quê? Ganhar a mesma coisa, documentos dos terrenos, poder vender, poder construir prédios e casas ali mesmo na Amazônia, entrar num lugar ali mais plano, com uma vegetação não tão crucial, ou talvez uma vegetação rasteira onde eles possam construir e não precisar derrubar, mas construir uma casa legal e decente, asfaltar, né? Eles poderem ir e vir, para eles poderem comprar carros e deixar ali na mão deles, porque, por exemplo, se o cara mora na floresta, eles podem construir lá a cidade deles lá de índio, continuar com a cultura de índio, vir os turistas e eles poderem explicar, levar os turistas para passear na floresta e tudo mais. É a Amazônia, mano, não tem muito o que fazer lá. Aí você fala, mas vai desmatar? Mano, tem a galera do garimpo que já depredou, chega ali na parte onde tem um garimpo e constrói por ali mesmo, onde já tá desmatado. E também, tipo, os caras vão desmatar nem 5% vai chegar da Amazônia toda, não vai acontecer nada, só para os índios poderem fazer, mas só que os caras querem manter os índios no passado, que nem os negros, manter os negros também no passado, pensando em dívida histórica, pensando em a gente foi explorado, a gente foi isso, e eles nunca vão pagar para poder manter a gente no passado, e eles continuarem a fazer a bagunça que estão fazendo, e tá vendo aí o país aí matar 60 mil pessoas por ano, quem liga? Quem liga? Ninguém liga, ninguém fala assim, porra, velho, caralho, vamos mudar isso aí, por que será? Desde que ano até que ano? Eu lembro, por exemplo, que quando fizeram a lei que criança não podia trabalhar, a maioria das crianças tudo hoje em dia virou bandido. E antigamente elas trabalhavam, hoje em dia elas viraram bandidas. Porque elas viraram aquilo que elas mais fizeram, né? Elas não faziam nada. Antes elas trabalhavam, a tendência é elas virarem trabalhadoras quando crescer. Então, como elas não trabalham, ficam vagabundando o dia inteiro, tentando pegar uma mulher, ir atrás de mulher, alguma coisa assim do gênero, elas acabam não elas acabam não acumulando riqueza, não entendem a ideia de poupar e lucrar. Elas não conseguem acumular riqueza e quando elas crescem, elas não têm o hábito de trabalhar, elas continuam crianças adultas, não trabalharam durante o crescimento e tudo isso acontece. Repetidamente a gente é enganado pelo governo de novo e tudo fica acontecendo. Então, enquanto as pessoas estão tentando arrumar uma namoradinha, morre 60 mil por ano. E ninguém liga, porque tá todo mundo sendo movido pelos instintos básicos, né? Tipo uma selva. Então é isso. Ficamos por aqui. Dívida histórica é balela. Eles podem pagar, eles podem dar os terrenos, mas eles não querem. E, por exemplo, esse vídeo que eu fiz, eu tô falando aqui, explicando tudo bonitinho e ninguém liga. É isso que eles acham da dívida histórica.